Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui ajustando o som para a gente iniciar nosso bate-papo. Para você que trabalha com vendas, para você que é da área comercial, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos sempre um encontro, toda terça-feira e toda quinta aqui no meu Instagram. Para você principalmente que trabalha com vendas, que gosta de vender, que é apaixonado pela área comercial, ou para você que não gosta de vendas, né? É importante sempre frisar isso, né? Você não precisa gostar de vendas para ser bom em vendas. Quando a gente foca na recompensa, o processo fica tolerável, né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: quando a gente foca na recompensa, o processo fica tolerável, tá? Então, eu não estou fazendo essa live só para você que é apaixonado por venda. Se você está na área comercial, se você caiu de paraquedas nessa área, essa live é para você. A gente vai tentar aqui juntos ter alguns mindset, alguns insights que com certeza farão a diferença aí no seu dia a dia. Então, boa noite para você, seja bem-vindo. O Instagram ele tá com um delay, então ele não me comunica que as pessoas que vão entrando na live, eu não consigo ter uma visão clara sobre isso. Ele tá com um problema, é um problema interno do Instagram. Mas para todo mundo que tá chegando aí, boa noite. O assunto de hoje a gente vai falar sobre técnica de vendas, né? Como vocês já sabem, toda terça-feira a gente fala sobre a mentalidade do vendedor, né? Quais são os principais gatilhos mentais que um vendedor precisa ter para ter sucesso nessa profissão. E ao mesmo tempo, toda quinta-feira a gente tenta trazer uma coisa mais prática, uma coisa mais focada em técnica, né? Então eu abri uma caixinha de perguntas essa semana, hoje também, e a grande maioria bate sempre na mesma tecla, né? A maior dificuldade de um profissional de vendas, seja ele um cara veterano ou um novato que está iniciando, é sempre fechamento. Então as pessoas têm problemas com o fechamento, têm dificuldades com o fechamento. Então é por isso que eu estou aqui agora, a gente vai trocar um papo, trocar uma ideia sobre fechamento. Antes de qualquer coisa, se você conhece um amigo ou uma amiga que é da área comercial, que gosta de vendas, que precisa desse conteúdo, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, nessa setinha, e dispara aí pra galera. De repente é algo que pode ajudá-lo, né, a percorrer essa jornada de vendas de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficaz, tá? E para quem não sabe também, eu tenho um canal no YouTube focado para quem é da área comercial, então clica ali no link da minha bio, se inscreva no meu canal, ative as notificações, sempre a gente compacta essas lives e coloca lá no canal para que você consiga aí compartilhar com a sua equipe de vendas, ou de repente para que você tenha aquela dose diária de motivação. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar de fechamento, né? É engraçado que as pessoas acham que fechamento ele é um processo isolado na venda, né? E o fechamento ele não é um processo isolado na venda. Não tem uma etapa para que você coloque em prática o fechamento. O primeiro conceito que a gente precisa entender é que fechamento de venda começa na sua apresentação pessoal. O fechamento ele é um organismo vivo que transita pelo seu atendimento do começo ao fim. Então você precisa entender esse conceito, senão você vai continuar dando cabeçada quando se trata de vendas. Eu vou repetir aqui. Quando a gente fala de fechamento, fechamento é um organismo vivo, ele tem vida o fechamento, ele não é uma etapa isolada, estática, não, ele é um organismo vivo. O fechamento de vendas ele começa no início, ele está no meio e ele está no fim. Quando você entender que o fechamento começa no aperto de mão, você vai conseguir entender e vai conseguir ficar muito mais tranquilo no que diz respeito a fechar vendas, né? A fechar vendas. Então a primeira coisa, entenda o fechamento como uma parte do todo, de todo o processo da venda, né? A gente já falou aqui sobre os processos de venda, a gente já destrinchou cada etapa de um processo de venda. Então você precisa começar a absorver melhor esse conteúdo e colocar em prática. Fechamento, pessoal, ele tem que ser a parte mais natural e mais espontânea dentro de um processo de venda. Só que você só vai chegar nesse nível quando você conseguir entender esse conceito que o fechamento transita entre o começo, meio e fim
da sua apresentação, né? Para quem trabalha com vendas há muito tempo ou para você que está começando, não faz diferença. As técnicas de vendas para se vender uma agulha ou um avião são as mesmas, né? É por isso que vendas é tão democrático, né? Por isso que qualquer um pode trabalhar com vendas, porque as técnicas para que você feche uma venda são as mesmas, seja para vender uma agulha ali, ou seja para vender um avião Boeing 777, não importa, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente como você ter um fechamento mais tranquilo, mais leve, mais espontâneo, mais suave, para você de uma vez por todas parar de sofrer com essa etapa. Então, primeira coisa, pensa aqui comigo. O que é fechar uma venda? O que é fechar? Eu fechei uma venda. O que é fechar uma venda? Fechar uma venda é quando a solução que você oferece faz sentido para o seu cliente a ponto dele querer. Isso é fechar uma venda. A solução que você oferece, porque se você trabalha com algum produto ou um serviço, você tem alguma solução, você resolve algum problema. E quando você consegue entregar essa resolução desse problema, o fechamento ele é aceito de uma forma muito mais tranquila. Então tudo isso tem uma palavra que eu gosto muito, porque assim, pessoal, vamos separar vendedores de duas etapas aqui. Existe o vendedor que ele precisa ser treinado constantemente dentro dos processos. Quem que é esse vendedor? É aquele cara que não se considera um vendedor nato. É aquele cara que é mais tímido, que é mais introspectivo, é aquele profissional de vendas que tem mais dificuldade em lidar com o público, em falar em público. Então esse cara ele precisa ser extremamente dedicado e ele precisa destrinchar um processo de venda e seguir o passo a passo, né? O cara tem que ter ali a pachorra de seguir o passo a passo do processo de venda, seja qual for o produto que ele tenha. Agora, existem aqueles vendedores que têm atitude, né? Tem atitude, aquele cara que consegue fechar uma venda simplesmente porque ele tem atitudes mais audaciosas que o normal, né? Então esses vendedores, eles são confundidos inclusive, né? As pessoas entendem como, é um vendedor nato, o cara nasceu para venda, o cara tem o dom da venda. Pessoal, isso até existe, tá? Eu até comentei sobre isso hoje mais tarde numa reunião. Isso até existe. Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade em comunicação. As pessoas confundem, né? Aquele cara é um vendedor. Eu já ouvi muito isso. O Anderson é um vendedor nato. O Anderson vende até a mãe. Né? A gente escuta essas coisas, mas não significa que eu nasci pronto. Eu fui desenvolvendo isso ao longo de uma jornada. Simplesmente por quê? Porque eu gosto de vender. E quando você gosta de vender, quando você é apaixonado por venda, você estuda processos de vendas. E estudando processos de vendas, à medida que eu fui estudando o comportamento do vendedor, eu fui chegando a algumas conclusões, né? Primeira conclusão que eu cheguei, fechamento de venda não é uma etapa isolada. Entende isso? O fechamento de venda é um processo que começa no início, né, da apresentação do seu produto, do seu serviço, tem meio e tem fim. Então não confunda fechamento com uma etapa isolada. É isso que dificulta a sua carreira em vendas. Você até começa a justificar falando, cara, eu apresento muito bem o meu produto, eu tenho uma ótima quebra de objeções, só que eu não consigo fechar. Quando chega no fechamento, eu amarelo, eu não consigo fechar. E isso, você precisa quebrar alguns paradigmas aí na sua mentalidade. Primeiro é esse, o fechamento não é algo isolado. Ou seja, não trate o fechamento como uma etapa final da tua venda. Já está errado isso. O fechamento começa no aperto de mão. Começa da forma com que você se apresenta para o seu cliente. Ele tem que ver atitude. É essa palavra, pessoal. Atitude. Se você tiver uma atitude, ela comunica muita coisa, né? Quando você tem uma atitude, ela vai na frente, ela fala por você. O seu prospecto ali, ele já sente confiança, ele vê que ele tá falando com uma pessoa diferenciada, ele vê que você tem sangue na veia, que você tá ali para resolver um problema para ele, que você é um cara dedicado nisso. Isso faz toda a diferença, pessoal. Hoje, a maioria dos profissionais de vendas, assim, os caras estão cansados. Sabe o que é cansado? Dão aquele atendimento meia boca, faz de qualquer jeito. Então, quando você coloca uma energia diferenciada, quando você deixa a sua atitude chegar na frente, essas coisas abrem janela.
você começa a receber, inclusive, um feedback muito diferente dos seus clientes. Então, o fechamento, você já começa a abrir caminho para o seu fechamento na sua apresentação pessoal, na forma com que você se coloca, na forma que você estabelece uma conexão com o seu cliente. Então, tudo isso é fechamento. Ah, não, Anderson, mas eu achei que o fechamento, eu tinha que fazer uma apresentação e lá no final tem aquelas palavrinhas mágicas para fazer um fechamento. Não, não confundam as coisas. O fechamento não começa no final da venda. O fechamento começa no início da venda. Enquanto você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça porque você acha que o fechamento é algo isolado, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como que você se comporta para que você tenha mais atitude, principalmente se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa introspectiva, né? Se você tem mais dificuldade de comunicação. Fique tranquilo, tá? Tudo isso é treinável. Por isso que existem pessoas aqui como eu, que colocam a cara na internet para te ajudar, para levar ideias, para trazer insights. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa live, mas assista quantas vezes for necessário para você pegar os gatilhos que com certeza, se você for pôr em prática, vai dar certo. Observando equipes de vendas, eu entendi o seguinte: o vendedor, ele fica inseguro para fechar uma venda, primeiro, porque ele acha que fechar vendas é insistir, né? Ah, não, eu tenho que insistir, eu não gosto de insistir. Eu me sinto mal quando o cliente fala não, eu fico ali empurrando, eu tenho que empurrar para fechar. Quem falou que isso é fechamento? Primeiro, se você precisa insistir ou empurrar alguma coisa, cara, alguma coisa tá errada aí no seu processo de venda. Quem falou para você que vendas é insistimento? Quem falou que vendas é empurrar, goela abaixo do seu cliente um produto ou um serviço? Por isso que nós vendedores, existe um preconceito, né, com a nossa área. As pessoas têm um preconceito com o vendedor, porque tem um monte de vendedor despreparado aí no mercado. Tem um monte de profissional, não dá nem pra chamar de profissional, tem um monte de amadores, tiradores de pedido, que fazem de qualquer jeito, que querem empurrar produto e serviço goela abaixo. E aqueles vendedores que chegam pra você e falam, compra pra me ajudar, eu preciso bater minha meta. Cara, isso é uma mediocridade sem tamanho. Então a gente não pode aceitar mais isso. A nossa missão como profissional de vendas é elevar o nível, o profissionalismo por trás dessa profissão, que é uma profissão grandiosa. Hoje, um cara que é muito bom em vendas, ele pode ganhar tanto quanto ou mais com um médico, um engenheiro, um advogado. Só que ele precisa estudar. Né? Você precisa. Quanto tempo você se dedica em estudar fechamento de venda? Ah, Anderson, eu sou péssimo em fechamento. Mas você estuda sobre fechamento? Me fala como que é? Só para eu entender aqui o raciocínio. Como você pensa em ficar bom em algo que você não pratica? Como que você pensa ficar bom em algo que você não estuda? Quantas palestras sobre fechamento de venda você assistiu no último ano? Porque a gente estava em pandemia, tempo é o que não faltou. Quanto conteúdo sobre vendas você consumiu? Ah, zero, nada, eu não tenho tempo. Então é natural que o seu fechamento fique defasado porque você não absorve conteúdo. Você não absorve conteúdo. Então o que eu percebo é que você quer afiar, só que você não quer o processo, né? Você quer ter um fechamento afiado, mas você foge do processo. E não pode fazer isso, né? Para compor um bom fechamento, eu tive que estudar, eu tive que ver workshop, eu tive que consumir conteúdo, eu tive que passar horas ali no YouTube, porque, gente, a gente tem muito material gratuito na internet. Então, para você ser um bom vendedor, primeiro, invista em treinamento. Tem um monte de gente, tem um monte de louco assim que nem eu, que abre a câmera aqui no Instagram e começa a falar de vendas. E você sempre pode absorver alguma coisa. O pouco que a gente sabe pode ser muito para você que não sabe nada. Então, primeiro entenda esse conceito. Fechamento não é algo isolado. O fechamento começa na sua apresentação pessoal. Se você não causar um bom efeito, se você não causar uma boa impressão na primeira ali, ó, na apresentação, as suas chances de fechamento caem lá embaixo. Entenda uma coisa. Antes de comprar qualquer produto ou qualquer serviço, o cliente, o prospecto, ele precisa comprar você. Se ele não comprar você, você não tem fechamento. Pegou essa? Você entendeu isso? Se o cliente não comprar você primeiro, ele precisa comprar você. Ele precisa comprar a tua aparência. Ai, Anderson, a aparência importa em vendas? Óbvio que importa em vendas. E quando eu falo de aparência, eu não estou falando da sua estética física.
Eu tô falando, você tá ali com uma barbinha feita, um cabelinho... Olha esse topete aqui, ó. Isso aqui fecha a venda, viu? Então, barbinha feita, um cabelinho arrumado, né? Tudo em ordem, alinhado. Você precisa pensar nisso. O fechamento começa aí. Ninguém gosta de ser atendido por um mulambo. Entende isso? Ninguém gosta de ser atendido por um mulambo. Então, invista em você, invista na sua no seu marketing pessoal, invista na tua aparência, o seu cartão de visita, aperto de mão. Sabe quando você aperta, cumprimentar um cliente, você chega assim, morto. Não, aperto de mão firme, olho no olho. Você precisa criar conexão, entende? E eu tô aqui falando de fechamento de venda, hein? Fechamento de venda começa na sua apresentação pessoal. O cliente precisa comprar você primeiro. Se ele comprar você, meu amigo, se ele comprar você, ele só não compra o seu produto se não couber no orçamento dele. Se de fato, ou ele é um curioso, ele não está procurando nada, ele está ali passando um tempo, está fazendo orçamento, mas se o cliente comprar você, ele compra o seu produto. Eu te asseguro que ele compra o seu produto. Então, Anderson, então você está me dizendo que o fechamento é só a gente se... Exatamente isso. A gente fez um estudo e a gente fez uma pesquisa de mercado via WhatsApp e a gente perguntou a seguinte coisa, né, para os clientes. O quanto a primeira impressão é determinante num fechamento de venda. E quando eu falo da primeira impressão, eu estou falando seja a venda pessoal, seja a venda por telefone, não importa. A primeira impressão é aquela dos primeiros segundos. A forma com que você se apresentou, a forma que você apresentou o seu produto, a forma com que você gerou conexão inicial com o seu cliente. Isso tudo você vai fazer ali nos 3 primeiros minutos. Entende a importância disso? Então, 78% dos clientes disseram que já sabiam que iam fechar, ou já tinham ali criou uma sintonia com o vendedor ou com a vendedora nos 3 primeiros minutos de atendimento. Você entendeu isso? Ou seja, se o cliente decide comprar com você com 3 minutos de atendimento, ele não sabe ainda as características do seu produto, ele não sabe o preço do seu produto ou serviço, mas em 3 minutos ele já tomou a decisão de comprar com você. Sabe por quê? Porque ele gostou de você, ele foi com a sua cara, ele gostou do jeito que você quebrou gelo, ele gostou do jeito que você se posicionou, ele gostou do jeito que você abordou ele, porque você abordou ele de uma forma muito diferente do que ele vem sendo abordado. Então, você entende que o fechamento começa no início? Você pegou essa? Então, por favor, quando eu colocar uma caixinha de perguntas, então assim, não fale a mesma coisa pra mim, porque aí eu vou ter que repetir isso aqui de novo. Fechamento não é uma etapa final da venda. Fechamento é o começo da venda, é o início, é a forma com que você se apresenta, é o seu marketing pessoal, é a forma com que você cumprimenta o seu prospecto, é a forma que você fala alô por telefone, é as primeiras frases que você coloca ali para gerar o quê? O quê? Adivinha? Conexão. Quando você gera conexão com o cliente, já era, a venda está feita. A venda está feita, seja ela de impacto ou seja uma venda consultiva, seja uma venda mais a longo prazo, o cliente só não vai comprar de você se ficar muito fora do orçamento dele, né? Porque aí a gente não faz milagre, né? Se estiver muito fora do orçamento dele, ou se você não fizer um bom follow-up. O que é um bom follow-up? Não adianta nada você fazer um show de apresentação, não adianta nada você conectar o cliente, mas você trabalha com uma venda consultiva, ou seja, não é uma venda de impacto. Essa venda necessita o quê? Um acompanhamento. Só que o vendedor ali, o amador, ele acha que não, é só atender, é prospectar e ligar. Não, é follow-up, é atendimento. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo? Eu já comprei serviços na internet, cursos, workshop, que eu comecei o atendimento com uma pessoa, mas eu fechei com outra. Sabe por que isso acontece? Porque a primeira pessoa que me atendeu, ela me despertou interesse de compra. Só que eu não fechei na hora. E ela não fez um acompanhamento. Ela não fez um follow-up. Ela não me regou ali, ó. Né? Ela é imediatista, né? Porque tem vendedor imediatista, né? Não tem? Você começa a trabalhar em uma área, você quer resultado para ontem, esse resultado não vem, você desiste. Ou você fica querendo lead, mailing e esquece de atender o que você já estava atendendo no começo.
Esse é o vendedor imediatista, né? Ele quer resultado para ontem, próximo, 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 próximo. E não é assim que funciona o negócio, pessoal. Então você precisa fazer um follow-up. E olha que interessante, eu comecei o atendimento com um profissional e fechei a venda com outro, né? E por que isso acontece? Porque eu não tive acompanhamento, a pessoa não me acompanhou. Então assim, você entende que fechamento é muito mais que uma etapa na venda? Por isso que eu falei no início da live, um fechamento ele é um organismo vivo. Ele fica ali transitando entre o começo, o meio e o fim de um processo de venda. Ele fica ali transitando entre o começo, meio e fim. Você fica flertando com o fechamento a todo momento, a todo momento. E obviamente, depois que você estabeleceu uma boa comunicação com esse prospecto, depois que você gerou uma conexão, depois que aquele papo já está fluindo, depois que você já colocou ali, fez toda a lição de casa, fez uma apresentação do seu produto, tem a dica de ouro aqui, tem a dica de ouro. O fechamento, ele não acontece sozinho. Ele é natural, mas ele não acontece sozinho. É a hora que você precisa dar voz de comando. E é aí que entra a atitude, pessoal. É aí que entra a atitude. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. As pessoas confundem voz de comando com insistir. Tem uma frase que ela é até um pouco polêmica, tá? Eu geralmente não uso elas assim, quando eu tô fazendo live, eu uso elas em treinamento, quando eu tô fazendo treinamento ali presencial, mas eu vou compartilhar aqui com vocês uma frase, ela é polêmica, tá? Você pode até não concordar comigo. Mas nenhum processo de venda, alguém vai ficar constrangido. Que seja o cliente. Entendeu? Pegou essa? Vou repetir. Nenhum processo de venda, alguém vai ficar constrangido em algum momento. Que seja o cliente. Não fica você. E sabe por que eu tô dizendo isso pra vocês aqui, pra gente finalizar, pra gente fechar? Dentro de um processo de venda, não tem aquele momento que de tanto você argumentar, quebrar a objeção, chega uma hora que o seu cliente, ele deixa você constrangido, porque ele só te fala, não quero, obrigado, gostei, mas não vou fechar agora. Chega um momento que você fica constrangido. Por isso que eu digo, nenhum processo de venda, alguém vai ficar constrangido. Que seja o cliente, mas é um constrangimento positivo, pessoal. Não é um constrangimento de o cara ficou envergonhado, ficou sem jeito. Não. É aquele constrangimento que você cercou tanto, você quebrou tanta objeção, que o cara vai olhar pra você e falar assim, pô, é verdade, cara. Realmente não tem por que eu não fechar negócio com você. Não consegui fugir de você. Esse é o constrangimento positivo. E chegar nesse nível requer atitude. Você precisa ter atitude para que você tenha um fechamento fluente, para que você tenha um fechamento com voz de comando. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu conheço muitos vendedores, né, principalmente vendedores da minha equipe, tá? Que são exímios apresentadores de produto. O cara consegue apresentar o produto com uma baita de uma maestria. O cara conhece a técnica, conhece o preço como ninguém, conhece as características. Só que ele não fecha a venda. Sabe por que ele não fecha a venda? Porque no final, sabe o que ele faz? Ele comete os erros clássicos de quem trabalha com venda e não entende o que é fechamento. No final ele fala assim pra pessoa, então, você gostou? Gostei. Vamos fechar? Vamos fechar? Posso preencher seu contrato? Então, são perguntas que cabem o quê? Não. São perguntas que cabem o quê? Não, peraí, vou pensar. Quando você usa coisas como, vamos fechar, a pessoa já pensa, nossa, vou fechar um negócio aqui, vou me comprometer, vou gastar dinheiro. Não, posso fazer seu contrato? Nossa, contrato, fidelidade, não quero. Isso ativa gatilhos negativos. Então, a maioria das pessoas usam voz de comando de forma errada. Então assim, vamos substituir as vozes de comando por outras frases, como por exemplo, fulano, tá tudo certo, tá tudo dentro do seu orçamento, qual que é a melhor data de vencimento aqui pro senhor? Opa! É diferente, hein? Eu dei uma voz de comando diferente. Qual que é a melhor data de vencimento aqui do seu contrato? A melhor data é 5, 10, 15 ou 20? 20, pronto. Ou seja, eu estou falando com ele como se ele já tivesse fechado, porque eu quebrei todas as objeções dele. Então, se eu já quebrei todas as objeções, por que eu vou perguntar pra ele, então, fulano, vamos fechar? Isso não existe, galera. Isso não existe, entendeu? Então, assim, você precisa se profissionalizar e você precisa ter atitude. Venda, você fecha na atitude. Os clientes, assim, a decisão de compra, anota essa frase aí. A decisão de compra, ela é racional, né? A decisão é racional. Mas o que faz o cliente fechar o negócio é o emocional. Ele precisa estar envolvido naquele processo.
Ele precisa ver que ali você, resolveu todos os problemas dele. Ele precisa sentir vantagem no que ele tá falando. E ele precisa ser induzido à compra. Porque por mais que a decisão de compra seja lógica, o que vai fazer ele assinar o contrato é o emocional. É aquela sensação de bem-estar, fechei um bom negócio. E isso acontece naturalmente. Você não precisa empurrar a goela abaixo de ninguém. Isso acontece naturalmente. Se você fizer todos os processos que a gente comentou aqui, tá bom? Então, resumindo, um fechamento de venda não é a etapa final. Ela jamais será a etapa final. O fechamento de venda começa na sua apresentação pessoal. Inicia no seu aperto de mão. Inicia no seu alô de forma diferente. Você ligou para o cliente de forma diferente, se apresentou de forma... Ah, André, mas como que eu faço isso? Como que eu me apresento de forma diferente, cara? Eu vou ensinar vocês uma técnica muito simples. Primeiro, se você é vendedor, você tem que estudar a sua concorrência. Você precisa entender como a sua concorrência trabalha. Pega ali exatamente como a sua concorrência trabalha, faz um cliente oculto, liga na sua concorrência como se você tivesse interessado, só para ver como o operador ali vai te atender, como, enfim, o cara da loja vai te atender. Não sei qual que é o seu segmento, mas o seu segmento tem concorrentes, correto? Finge que você é um cliente oculto. Eu já fiz isso muitas vezes. Finge que você é um cliente oculto para você receber o atendimento. Olha que legal essa dica, pessoal. É muito legal a gente ser atendido por um vendedor que vende um produto que nós atuamos. É muito legal a gente ser atendido por um profissional de vendas que vai tentar vender pra gente um produto ou um serviço que nós atuamos. Isso é muito legal. Primeiro, você vai aprender o que não deve ser feito. Porque você vai ter uma análise mais crítica ali. Então você vai aprender o que não deve ser feito, o que não deve ser falado, quais tipos de argumentos causam uma boa ou uma má impressão. Porque você vai estar na posição de consumidor. Ó, que interessante, você vai estar na posição de consumidor. Então você vai anotar tudo ali. Falar, puta, o que o cara falou, nada a ver, não gostei disso. Nossa, me atendeu, sabe? Aí você vai pegar, vai fazer uma análise e vai fazer o contrário. Ou, por exemplo, você vai aproveitar os pontos positivos. Tudo que você viu de, nossa, o cara falou um negócio ali que, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você usa no teu, entendeu? Você vai usar no teu. Então tudo isso é muito positivo, mas só acontece isso se você tiver atitude. Se você for um cara interessado no que você faz. Você precisa ser interessado. Sai dessa bolha aí todo dia a mesma coisa, atendendo do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, prospectando do mesmo jeito. Cara, vendas é tão dinâmico. Você pode ser um profissional de venda diferente todos os dias. Amanhã você pode escolher atender com outro ânimo, com outra personalidade, com outros argumentos. E fechar vendas vai ser um detalhe. Fechar vendas vai ser um detalhe. Se você caprichar no processo inicial, o fechamento vai acontecer naturalmente. Aí você pode estar se perguntando, Anderson, eu vou virar uma máquina de fechamento? Não vai virar uma máquina de fechamento, porque vendas é muito mais nãos do que sim. Então, não existe máquina de fechamento. Mas você vai ficar muito mais afiado. Você vai aumentar muito mais a sua taxa de conversão. Você vai ter um atendimento muito mais envolvente. Você vai ter um fechamento muito mais assertivo. A sua taxa de conversão ela vai subir se você começar a colocar em prática essas dicas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta a semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer uma live sobre a mentalidade do vendedor. E eu vou falar sobre as mentalidades negativas. Quais são os conjuntos de pensamentos que fazem um vendedor não bater a meta. Então convido você na próxima terça-feira, às 20h57, aqui no meu Instagram. Um excelente final de semana para vocês e nos vemos a semana que vem. Boas vendas, hein? Bom fechamento.